o mestre não fez parte do sistema criado por homens e anjos caídos, mas ele praticou, ensinou o verdadeiro religar, a verdadeira comunhão para com o Pai e com ele. Em João, capítulo 4, quando a mulher samaritana disse para o mestre que os antepassados dela, Abraão, Isaque, Jacó, toda aquela geração que seguia ao Deus de Israel, costumavam dizer que eles deveriam ir até a Jerusalém, no Templo de Pedra de Salomão, e outros também diziam que deveriam ir até ao monte, buscar por conhecimento pela água que mata a sede, em um poço fundo, sujo, barrento, o sistema religioso. Mas o mestre foi bem claro em dizer para ela: vocês adoram o que vocês não conhecem, porque aquele povo adoravam, porque aquele povo adoravam anjos caídos, disfarçado do Pai e do Messias. E não é diferente nos dias de hoje. As pessoas pensam que o Deus de Israel é o Pai da criação e acredita que Jesus é o verdadeiro nome daquele que veio revelar o Pai. Só que não, o Messias se chamou Emanuel, o Pai conosco, nome profetizado e confirmado. Mas Jesus veio em seu próprio nome, um nome sem profecia. Mas o que eu quero dizer neste vídeo é que o mestre nunca fez parte de nenhuma denominação religiosa. Pelo contrário, o Messias veio desmascarar a religião e desmascarar esse Deus que se passava pelo Pai justo. E em João 8:44, o mestre entrega a identidade do pai desse povo, aquele que é homicida e mentiroso. Em outra passagem, o mestre diz que o reino dos céus não virá de forma visível, de maneira que se possa ver, tocar, porque o reino está dentro de nós. E se nos dissessem que o Messias está ali, está acolá, ou até mesmo dentro de um cômodo de uma casa, um templo de pedra, edificados por mãos humanas, aonde ele não habita. Prestem atenção. Aqui o mestre confirma aquilo que está em Atos, capítulo 7, versículo 48, Atos 17, versículo 24, Isaías 66, versículo 1 ao 2. Também confirma aquilo que ele disse para a samaritana em seu capítulo 4, para não buscar no templo. Então aqui o mestre diz: se disserem a vocês que o Messias, o ungido do Pai, está dentro do cômodo de uma casa, não acreditem. Ou seja, ele não estaria lá, porque ele não habita nessas casas
edificadas por homens. Se disser que eu estou ali ou acolá, não vão. Portanto, em diversas passagens nos é alertado sobre isso. Então o Messias diz: se disserem a vocês que eu estou no cômodo de uma casa, não acreditem, não vá, pois o reino dos céus, ou seja, eu, o Messias, estou dentro de vós. Porque o Pai e o Messias faz morada em uma casa que ele mesmo criou. Ou seja, meus irmãos, o Messias está a dizer: se disserem para vocês que eu habito dentro de um templo de pedra, uma casa edificada por homens, vocês não acreditem, vocês não vão. Porque se vocês quiserem me encontrar, eu estou dentro de vocês. O Espírito da verdade habita dentro de vocês. Vocês é a verdadeira casa. O santuário do Pai. O Messias veio religar aquilo que havia sido desligado após a desobediência de Eva e Adão. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27, está escrito qual é a verdadeira religião, o verdadeiro religar, que o Pai aceita como puro, algo sem contaminação, e sem máculas, sem manchas, sem sujeira, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Os órfãos são aqueles que não tinham o conhecimento do Pai verdadeiro. Porque o Pai justo, o mundo, não conheceu, mas o Mestre veio revelar através das obras. E todos quantos receberam e creram no Filho, nas obras reveladas por ele, foi-lhes dado o direito de serem filhos do Abba, Pai, e passarem a ser herdeiros da promessa, a promessa de vida eterna, o direito aos bens do Pai, ao entendimento, aos talentos, os tesouros do nosso Pai. Pois o reino dos céus seria revelado aos pequeninos. A palavra de vida eterna, o entendimento verdadeiro, seria dado aos humildes. As viúvas são todos aqueles que não são casados com o noivo, o Cordeiro, o Messias. As viúvas têm por maridos mortos. Significa que são as pessoas que não têm aquele que é a vida como o esposo, mas têm por maridos, são casadas com mortos espirituais. Lembra que o Mestre disse: o Pai é Pai de vivos. Quem são os vivos? São aqueles que ouvem a palavra, creem e obedecem. Esses passam a ter a vida dentro de si. Saem da morte para a vida. Todo guia cego está morto espiritualmente. Em Mateus, capítulo 24, versículo 28, ali o Mestre diz que aonde estiver um cadáver, um morto espiritual, ali se ajuntarão os abutres, os urubus, os corvos, aqueles que se alimentam de carne podre,
ensinamentos podre, carne de defunto, e não da palavra do Messias. Lembra que o mestre disse: a minha carne, os meus ensinos é a verdadeira comida, o verdadeiro pão do céu. As viúvas se alimentam de ensinos, carne podre. O Messias veio cumprir, testificar aquilo que já havia sido dito pela boca de Adão. Para quem não sabe, Adão foi um dos profetas. Profeta não nascido de mulher. Portanto, deixará o homem, o noivo, o Messias, seu pai, o Pai no céu, sendo enviado à terra, e a sua mãe, Maria, ao retornar para o reino dos céus após a ressurreição, e se unirá à sua mulher, à sua igreja, as ovelhas, os filhos obedientes, que obedecem à palavra do nosso Pai, tornando-se uma só carne, um só ensino. Ele também disse que eles sejam um, Pai, como eu estou em ti e tu em mim. Que eles também sejam um em nós, em uma mesma palavra. Então o mestre representou ao Pai para aqueles que estavam órfãos e convidou as pessoas a se casarem com ele, que é o marido vivo, e deixarem aqueles maridos mortos. E mesmo retornando ao reino dos céus, antes da sua partida, ele disse para os discípulos: não os deixarei órfãos, voltarei para vós. O Messias se faria presente todos os dias até a consumação dos séculos, através do Espírito, o entendimento da verdade que o Pai enviaria para os filhos obedientes. O Espírito da verdade nos guiaria, nos ensinaria em todas as coisas, sem necessidade que um homem, um guia cego ensinasse. Nós que estamos sendo conduzidos por esse Espírito de verdade, temos o Pai conosco, portanto, não somos órfãos de Pai. Nós que recebemos os convites e aceitamos o convite para se casar com o Messias, nos tornamos noivos do Mestre, a noiva, a igreja do Mestre. Nos tornamos mulheres, igrejas, noiva do Mestre. E não mais somos viúvas, pessoas, igrejas de maridos mortos, aqueles que não têm a vida dentro de si. O sistema religioso não pratica o verdadeiro religar, a verdadeira comunhão. Pelo contrário, afasta as pessoas do Pai. Eles exploram os órfãos e as viúvas, a casa do Pai. Fazem da casa do Pai comércio. E para disfarçar
fazem longas orações, falácias. É só observar como que esses homens fazem dentro das suas igrejas de pedra. Orações e mais orações, falácias atrás de falácias. Eles devoram, arrancam, roubam, como ladrões, salteadores, as casas, as mentes, o entendimento das viúvas. Eles retiram qualquer semente de verdade da mente das viúvas, das pessoas que estão sem o verdadeiro marido e sem o pai. Como aves, pássaros de rapina, que comem a semente à beira do caminho. Como que eles vão praticar o verdadeiro religar com os órfãos e com as viúvas, se eles também não conhecem ao Pai? Esse entendimento do Pai justo não foi dado a eles, os sábios entendidos. Hoje, nós, discípulos do Messias, estamos convidando a todos ao arrependimento. A verdade está chegando nos 4 cantos da terra e o fim vem. Então, estamos convidando as pessoas, as igrejas são pessoas, a deixarem de ser órfãos e passarem a ser filhos do Pai vivo, deixarem de ser viúvas, casados com maridos mortos, falsos guias, todos sem exceções, porque verdadeiro só há um guia, um único pastor, o Emmanuel Messias, e passarem a ser a noiva, a se casar com o noivo e fazer parte das bodas do Cordeiro. Para finalizar, deixarei aqui para a meditação de todos Apocalipse 22, versículo 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida.